Ô, amores, hoje eu tô assim um pouco triste, porque o nosso conteúdo de ciências é a última parte que nós vamos falar sobre o reino animal. Não que já acabou, né? Que o reino animal a gente tem uma infinidade de coisas, mas a unidade 2 é a última parte. Nós vamos falar sobre os animais nocivos, tá? Tia, quando a gente fala animal nocivo, o que vai dar a ideia de animal nocivo? A tia vai fazer a leitura. Animais nocivos são aqueles que de alguma forma prejudicam os seres humanos, animais e plantações. Então, por exemplo, nós temos alguns animais, geralmente da espécie dos insetos, que fazem mal para a nossa saúde. Por exemplo, um animal que é um inseto que está prejudicando demais é o mosquitinho Aedes aegypti, né? Que ele provoca a dengue. O que está acontecendo? Está tendo um surto de dengue. E aí, esse animal é um animal nocivo, porque ele vai fazer mal para a nossa saúde. Existem outros mosquitos que também fazem mal para a nossa saúde. O rato é um animal também que provoca a urina dele. Eu acho que a tia Mônica já até falou aqui na sala, né? Provoca doença que pode levar até a morte, dependendo de como está a saúde da pessoa. E existe, eles também têm alguns animais que ficam no próprio animal e que provoca doença neles. Por exemplo, o carrapato, a pulga, né? E quando elas vão no corpinho dos animais, elas vão chupando sangue, provocando anemia nos animais, não é verdade? Então são os animais que provocam prejuízo para o próprio animal. E os animais que provocam prejuízo nas plantações, por exemplo, o gafanhoto, quando tem muitas plantações, ele vai lá e começa a comer as folhinhas e aí prejudica toda a plantação. E aí, dentro dos animais nocivos, existem os animais peçonhentos. Olha que palavra é essa, animais peçonhentos. Por que eles são? O que são os animais peçonhentos? São aqueles que podem injetar venenos através da sua picada. Então, olha, quem já ouviu falar de escorpião? O escorpião tem algumas espécies de escorpião que, se ele der uma picada em você, ele pode te levar até a morte. Outros não, provoca muita dor, você consegue ir lá no hospital, tomar uma medicação e você melhora. Mas tem alguns que levam até a morte. A mesma coisa são as cobras. Existem espécies de cobras que não dá tempo de você nem ir ao hospital, porque elas são tão venenosas, elas soltam um veneno tão ruim para o corpo da pessoa que leva à morte. Então, o que a tia vai fazer? Eu vou fazer a leitura do conteúdo dos animais nocivos aqui com vocês e vou dando uma explicação para vocês entenderem. Ao final, a tia Mônica vai fazer um videozinho mostrando alguns animaizinhos, tá? Que são nocivos. Então, animais nocivos. Analise a cena abaixo. Então, na cena abaixo, você vai mostrar porque eu peguei um livrinho do colega. Na cena abaixo, você pode observar aí que tem, um gatinho, tá todo se coçando, deve estar cheio de pulga, tá cheio de barata, rato, né? Olha a pulguinha aqui, que tá coçando aqui no gatinho. Aí tem rato, nós temos um monte, aqui nós temos muita sujeira, né? Então, isso que acontece. Aí no livrinho tá falando assim: agora converse com seus colegas sobre os seguintes questionamentos. O que você percebe na cena mostrada? Então foi o que a tia Mônica falou, muita sujeira, tem mosca, tem rato, né? Lixo jogado fora da lixeira, um gatinho agoniado se coçando. Aí tá outro questionamento. Você acha que os animais da imagem podem representar algum perigo para a nossa saúde? Então, como a tia Mônica falou, sim, eles vão representar.
Porque eles são animais nocivos. Vamos entender? Alguns animais prejudicam o homem, transmitindo doenças ou causando outros danos, como a destruição de lavouras ou injeção de veneno por meio de sua picada. Esses animais são considerados animais nocivos. Então foi como a tia Mônica acabou de explicar no cartaz, não é verdade? Os animais que eles provocam danos aos seres humanos, aos próprios animais e também à natureza, que são as lavouras, né? Então aqui no outro lado, na página 31, tem falando doenças. Doenças. Baratas, moscas, mosquitos e ratos nos transmitem doenças ou sensação de nojo. Veja alguns exemplos. O rato. Quando a gente vê um rato, a gente fica muito agoniado, né? A gente sabe que é um bichinho pequenininho, mas a gente fica com nojo, a gente olha, ai, que bicho nojento. Porque os ratos, por meio da sua urina, podem contaminar a água com bactérias e transmitem uma doença chamada leptospirose. E essa doença ela pode levar até a morte. Então, é por isso que a gente tem que deixar a casa da gente sempre limpinha, para não ter rato. Porque se o rato urinar, às vezes você nem sabe que ele urinou ali, e aí você vai ter contato com a urina dele. E você pode pegar essa doença, que é a leptospirose. Vamos falar das baratas e das moscas. A tia Mônica, quando fala de barata, eu fico agoniada, porque eu tenho um nojo tão grande, é uma gastura que a tia tem de barata. Eu sei que é um bichinho muito pequenininho, mas se eu ver uma barata, eu corro desesperada, eu fico assustada quando eu vejo a barata. As baratas e as moscas podem trazer seres minúsculos através das suas patas ou fezes, causando doenças como cólera e várias infecções. A gente é danada, às vezes a gente come e fala, esse negócio tá com gosto de barata. Aí a gente pensa bem assim, meu Deus, mas eu nunca comi barata, né? Como é que eu sei que é o gosto da barata? Porque a barata tem um cheiro horrível, horroroso, que aí quando a gente come alguma coisa que a gente nota que tem o cheirinho da barata, aí a gente pensa que já é o gosto. É horrível. Então, por isso que tem que manter as coisas bem fechadinhas. Porque por mais que a gente limpe a casa da gente, às vezes aparece barata. E a barata, ela anda numa distância muito grande, então ela sai naquelas patinhas delas gasfurentas, ela leva algum tipo de infecção e chega lá no seu alimento, e aí é perigoso você dar uma infecção intestinal, tá bom? Agora nós vamos falar dos mosquitos, que está sendo um grave problema do momento, não é? Porque todo mundo está falando muito do mosquito da dengue. Então vamos falar aqui, ó, mosquitos podem transmitir doenças com sua picada, como a dengue, a zika e a chikungunya. Então olha só, mosquito, meu Deus. Hoje mesmo a tia Mônica assistiu que está muito perigoso essa doença, né? Que está muito perigosa a Covid, né? 19. Que ela é uma doença super perigosa, mas que a dengue também está matando demais. Porque as pessoas estão deixando a água parada. Você acha que ele gosta da água suja? Ele gosta da água limpa. Então a gente tem que manter sempre tudo muito fechadinho, muito tampadinho, não deixar os vasinhos de planta com água, tá? Porque essa mosca, ela é uma mosca perigosíssima, um mosquito, né? Que ele pode provocar dengue. A dengue tá matando também, igual o Covid. Então nós temos que manter a nossa casa bem limpinha. A tia Mônica já falou sobre a dengue, tá? E tô batendo nessa tecla por isso. Aí nós vamos falar sobre os carrapatos e os piolhos, bicho. Inclusive esse ano, tia Alessandra veio na escola para falar sobre o piolho. Os carrapatos, eles ficam geralmente em animais, tá? O que eles ficam fazendo? Eles sugam o sangue da pessoa. O que eles podem provocar? Os carrapatos e os piolhos sugam o sangue dos animais, podendo transmitir doenças. Então, através
de que ele vai tirando seu sangue, você vai ficando anêmico. O que é anêmico? Falta de sangue, vai ficando fraco. E fora que pode provocar outras doenças também, tá bom? Então temos que ter cuidado, lava bem a cabecinha da gente, principalmente as meninas, né? Ó, igual a tia Mônica geralmente deixa mais o cabelinho preso, porque aí o piolho não entra, tá? E o piolho também é uma provoca umas doenças graves. Alguns animais também podem causar prejuízos econômicos na agricultura. A lagarta, o gafanhoto e a formiga são exemplos de animais que podem atacar as plantações, devastando-as. Então, o que acontece? Ele tá lá, uma plantação lá de milho. De milho não, de alface. A gente vai falar de alface porque eles aproveitam da folha, né? Da alface para vender. Aí vai os gafanhotos, começa a comer aquelas folhazinhas, ataca a plantação. Então por isso que tem que ter muito cuidado nas lavouras, tá? E aí, agora nós vamos falar das picadas, que a tia Mônica acabou de falar para vocês, que são os animais peçonhentos. Eu vou fazer uma leitura. Certos animais, como o escorpião, algumas cobras e aranhas, podem injetar veneno nas vítimas através da sua picada. Por isso são chamados de peçonhentos. Eles podem intoxicar e até matar uma pessoa. Então nós podemos observar dois animais aí no livrinho de vocês, que é a cobra. Essa cobra aí, ó, essa cobra ela solta um veneno que ela pode matar. E o escorpião, olha, esse escorpião amarelinho aí é o fatal também, tá? Então é muito perigoso. E também estava tendo muito escorpião. Eu fiquei sabendo que tinha muito escorpião, principalmente quem mora no Jardim Roriz. Estava tendo um surto de escorpião nas casas. Então a gente tem que observar dentro dos nossos sapatos. Quando a gente vai calçar o tênis, às vezes a nossa casa está limpinha, mas o bichinho ele gosta do lugar quentinho, ele vai entrar lá dentro do seu tênis. Então sempre que você for calçar o tênis, ó, dá uma batidinha para ver se ele não sai de lá. Porque se ele der uma picada em você, dói demais e às vezes pode provocar até a morte. Aí, ó, tem umas dicas para quê? Para evitar os animais nocivos em nossa casa. Então, vamos ver quais são essas dicas? Não deixar depósitos com água parada, pois é neles que os mosquitos põem os ovos. Então, como que a tia Mônica falou, não pode deixar água parada. Tem garrafinha lá na casa de vocês? Não deixa com a boquinha para cima, deixa com a boquinha virada para baixo, porque às vezes chove, cai a água ali e você nem vê. E ó, o bichinho ele vem. Ele vai bem lá e ele vai depositar os ovinhos. Aí pode dar mosquitinho lá dentro. Manter a casa sempre limpa, né? A casa da gente tem que estar limpa, porque senão os insetos vão mesmo. Porque se ele sentir um cheirinho, ó, um cheirinho de açúcar, você deixou, comeu, aí cai um pouquinho de açúcar, é lá que ele vai. E aí ele passa por lá deixando bactérias. Conservar o lixo ensacado dentro das lixeiras e tampadas, igual a nossa lixeirinha da sala. Vou até mostrar aqui. Olha que gracinha. Todos os dias que a gente chega aqui na escola, a nossa lixeirinha, ela, ó, é tampada. O tio Antônio, todos os dias que a gente chega, ele pega todo o lixo daqui de dentro, ele joga no saco, ele amarra e leva, né? Para não ficar lixo exposto. Manter os alimentos cobertos. Então, o que a gente tem que fazer? Nosso alimento tem que ser sempre coberto dentro das vasilhinhas, tampados, dentro das sacolinhas ou dos sacos amarrados, porque elas entram. Ainda tem formiguinha que elas são tão atrevidas que tá lá nosso açúcar lá tampadinha e ela consegue entrar pelas brechinhas. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque tem gente que fala assim, formiga não tem nada não, formiga faz bem para as vistas. Mentira, a formiga leva bactéria, não pode engolir formiga. Isso daí é uma mentira, tá? Tem que ficar falando para vocês que pode tomar, formiga é bom, formiga não é bom nada. Proteger os animais que se alimentam de insetos causadores de doenças, como passarinhos, lagartixas, sapos e joaninhas. Eu vou falar para vocês, na minha casa
tia Mônica vai falar da minha casa. Eu não tenho cachorro, eu não tenho gato, mas na minha casa mora uma lagartixa. Ela fica andando lá pela parede e eu não faço nada com ela, sabe por quê? Porque ela se alimenta de barata, ela se alimenta de aranha, ela se alimenta de insetos, de mosquito. Eu deixo ela lá, porque ela vai, ó, se alimentar deles, ela não tá fazendo mal alguma pra mim. E os sapos, igual a tia Mônica falou lá das histórias dos sapos, os sapos se alimentam de mosquitos também. A gente tem que proteger esse tipo de animais. Não deixar caixas d'água estampadas nem água paradas em potes, garrafas e reservatórios. Isso a tia Mônica acabou de falar. Você vê que até no livro está insistindo muito com a água parada. Por quê? Porque o mosquito da dengue está terrível, danado. Então, animais domésticos, como o cão, o gato, o coelho, também pode transmitir doença. Por isso é necessário vaciná-los e cuidar da sua higiene. Então, olha só. Nós temos lá nossos animaizinhos de dentro de casa. Nós temos que ter cuidado com eles. Tem que vacinar. É igual vocês. Vocês quando nascem não tomam vacina, o cachorrinho também tem que tomar vacina. Tem que dar banho? Muito banho, porque, olha, tem uma doença que tem um cachorrinho que ele dá, que é a doença do carrapato. Se o carrapato pegar nele, coitado, ele morre. E outra, eles transmitem doença pra gente. Se eles estiverem doentes, as doenças deles passam pra gente, tá? Então é isso. Esse foi o nosso conteúdinho sobre os animais nocivos. Aí vocês vão fazer a atividade relacionada da página 32. Aí vai finalizar a nossa unidade do livro, tá? Ainda nós vamos trabalhar no livro de reforço. Mas do livro acabou a unidade 2. Então, vocês vão fazer a página 32, ler aí e responder. No final desse mesmo vídeo vai estar o questionário respondido, tá? Então façam com carinho e bom trabalho. Beijo no coração. Vamos falar dos animais nocivos, como a barata, o mosquito, o rato e os gafanhotos. Os animais peçonhentos, como a cobra e também algumas espécies de aranha. E também temos os escorpiões, que pode provocar a morte e muita dor. Então, meus amores, a nossa correção do livro de ciências, questão número 1. Observe a imagem da planta e depois responda as perguntas. Então, olha, nós temos uma planta e vocês estão vendo que tem um monte de insetos, eles estão se alimentando das folhas, né? Então, o que pergunta aqui na letra A? O que está acontecendo na imagem? Então, o que está acontecendo? Os insetos estão se alimentando da planta, não é verdade? É isso que está acontecendo aí. E nós vamos lá para a letra B. Na letra B está perguntando: qual a consequência pode resultar do ataque de vários insetos em uma plantação? Então, o que vai acontecer? A destruição das plantações, que vai prejudicar na economia. O que acontece? A pessoa está lá plantando as alfaces para vender. O inseto vai lá e come toda a alface. Então, vai prejudicar toda a economia, né? Então, bora lá. Escreva 2 formas de se evitar os animais nocivos em sua casa. A tia colocou 2 aqui, mas vocês podem colocar outras. Manter a casa sempre limpa e manter os alimentos cobertos, tudo bem? Agora escreva o nome
dos animais que possuem características mencionadas a cada alternativa. Réptil com a picada venenosa. A cobra, né? Que a Mônica até mostrou no livro de vocês. Um inseto que destrói as plantações, o gafanhoto, tá? E nossa última questão, a número 4, circule a palavra que completa corretamente a frase. Anne está com muita coceira na cabeça. A coceira pode ser causada por mosca? Não, mosca não provoca coceira e nem barata. É o piolho, beleza? Então essas foram as questões de ciências. Parabéns para quem acertou todas as questões. Quem não conseguiu acertar, faça correção. Beijo no coração. Fiquem com Deus.